E aí, gurizada? Vamos falar um pouquinho sobre a COSIT 10 da Receita Federal do Brasil, tá? O que a COSIT 10 fala? É um manual sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, tá? Para quem não sabe nada, é o seguinte: existe um imposto chamado ICMS, sobre circulação de mercadorias e serviços, e duas contribuições chamadas PIS/COFINS, que são contribuições para financiar a Seguridade Social. Existe um imposto chamado ICMS, sobre circulação de mercadorias e serviços, e duas contribuições chamadas PIS/COFINS, que são contribuições para financiar a Seguridade Social, para financiar um monte de coisa. Enfim, não interessa, tá? Esse dinheiro aqui é do governo federal, esse dinheiro aqui é do Estado. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? O nosso amigo Supremo disse que não pode incidir PIS e COFINS sobre o ICMS. Ok? Ok. Como é que isso aqui ficou chamado? Isso aqui ficou chamado de tese do século, né? Do século. Teve gente que chamou de tese do fim do mundo também. Enfim, tá? Não importa. Tá? Basicamente, por que ela tem esse nome? Porque nós estamos falando de pelo menos assim, ó, uma grande restituição de PIS e COFINS para todos os contribuintes que não são optantes do Simples Nacional, entendeu? E que tenham tributação de ICMS e de PIS/COFINS, tá bom? Lá no confronto da tese, o que se dizia? Vamos imaginar o seguinte, ó, que nós somos uma empresa de calçados, uma loja de calçados, que compra um tênis por R$100 de compra, a 12% de ICMS, e vende a 200 esse mesmo produto. Vamos botar que é 12% também. Não seria 12, mas vamos botar 12, para a gente facilitar a nossa vida, tá? O que acontece aqui? Nós temos 200 vezes 12% menos 100 vezes 12%, né? O que dá R$12 de ICMS, né? De saldo devedor de ICMS. Tá? Mas eu destaquei aqui e aqui 24 de ICMS e tomei crédito de 12. Então 24 menos 12, 12. Tá bom? Show! O que estava se dizendo, tá? Qual era o exame que estava sendo feito? A Receita dizia o seguinte: não, tá bom, eu até entendo isso que vocês estão dizendo aí, que o ICMS não é receita, mas você toma o crédito do ICMS pela entrada, portanto, essa não receita é só o saldo devedor de ICMS, que seria aqui nesse exemplo 12. O que disse o Supremo? Isso não interessa nem um pouquinho. O que interessa é o que está destacado na nota de venda, que é 24 no caso. Então vocês entendem que eu teria, para restituir, vamos imaginar que nós estamos falando de uma empresa de lucro real, tá? 9,25 aqui, né? A tributação do PIS e COFINS no lucro real, tá? Se eu excluir sobre 24, eu vou estar fazendo 24 vezes 9,25% para recuperar. Se eu fizer vezes 12, eu estou falando 12 vezes 9,25. Na prática, nesse exemplo aqui, nós estamos falando que a Receita Federal está mitigando a perda dela para metade, se a ideia dela de saldo devedor tivesse colado. Mas não foi o que o STF disse. O STF falou muito bem, é o que está destacado na nota. Ok? Acabou? O Supremo venceu a Receita Federal? Os contribuintes uma vez na vida vão poder dormir em paz? Não, senhor. Não vão poder. Por quê? O Brasil é um lugar para quem gosta de emoções fortes. O Brasil é um lugar para quem gosta de viver perigosamente, né? Aqui você morre de tudo menos de tédio. Então, nossa amiga Receita Federal veio com esse cara aqui chamado COSIT 10, que é o seguinte: tá bom, eu perdi, admito que eu perdi, tá tudo bem eu ter perdido, mas eu vou disciplinar a maneira com que você vai excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então a primeira coisa que ela disse: tá bom, eu admito ser pelo débito.
Porém, seu contribuinte, olha que coisa séria. O senhor deve estornar os créditos de PIS, COFINS sobre o ICMS da entrada. Que coisa, não? Se a gente for fazer esse entendimento prosperar, significa dizer o seguinte: eu vou pegar esses 24 e recuperar 9,25, né? Ou seja, vou tirar do PIS/COFINS 9,25. Mas, como eu tenho que estornar o crédito pela entrada, eu tenho que adicionar 9,25% sobre os 12 que eu tomei lá na entrada. Resultado, eu volto para aquilo que a Receita defendeu no Supremo e perdeu. Olha que maravilhoso! Então, na verdade, a criança não se chama Roberto Carlos, agora se chama Carlos Roberto. Mas é a mesma coisa. Ou seja, quando a Receita podia ter feito alguma coisa, tá? Para tranquilizar o contribuinte, tranquilizar as relações, poderia ter feito qualquer outra coisa para deixar tudo em paz, tá? Não, ela criou um empecilho. Aí, mais do que isso, tá, gente? Ela também obrigou o contribuinte à retificação do EFD lá desde 15/3/17. Claro, entenda aqui, 15/3/3/17. Tá? Outra coisa também que é complicada, porque vamos lá, se o cara paga PIS e COFINS todo mês, não seria melhor lançar dentro da própria apuração agora, não mexer em coisa nenhuma e fazer um cálculo e guardar a memória e deu? Não seria mais prático, não geraria muito menos burocracia, não daria muito menos problema para o contribuinte? Com certeza. Só que a Receita Federal é a única pessoa no universo que tu processa ela e ela diz quanto ela tem, ganha dela e ela diz quanto tem que te pagar. Então, isso aqui é a COSIT 10, tá? Explicado assim, dessa maneira mais tranquila, mais conversa de bar mesmo. Eu tô até sem terno hoje, tô até de camisa do Inter para vocês verem o nível que tá esse vídeo, o baixíssimo nível que tá esse vídeo, que eu tô de camisa de futebol fazendo um vídeo, mas é para explicar tamanha ousadia de alguém que perdeu a discussão e ainda assim irresignadamente decidiu criar um outro problema. Por quê? Porque aí tu chega assim, agora só, vocês estão aí comemorando pra caramba que vocês ganharam, só que é o seguinte, vocês têm que fazer desse jeito aí. E daqui pra frente vocês vão começar a estornar também. Tá bom, Léo, e o que a gente faz? Vamos voltar à justiça e rediscutir a matéria. Enquanto isso, eu recomendo o seguinte, não sigam absolutamente nada da COSIT 10, tá bom? Eu sou Leonardo Hartmann, aqui vai um grande abraço e uma boa noite para vocês.